Olá, meus amigos, meus companheiros aqui. Vim compartilhar com vocês mais um testemunho. E adivinha onde eu estou? Na cozinha. Eu tenho uns 3 dias assim que eu me lembrei, né, de algo que aconteceu comigo há muito tempo atrás, né? E eu não tô trazendo esse testemunho pra falar assim, ai, coitadinha dela. Ah, mas se quiser ficar com dó, pode. Porque na época foi um pouco triste. Mas o que acontece? Eu quero falar sobre as experiências que nós temos com Deus, né? E quando a gente vem aqui trazer um testemunho de experiências que nós já tivemos com Deus, né? Eu já tive muitas experiências, né? E sempre que o Espírito Santo me conduzir e me trazer aqui, nós vamos contar, porque eu não estou aqui sozinho, o Espírito Santo está aqui comigo, né? E eu falei assim, então vamos lá, Espírito Santo, vamos lá, meu amigo. E ele esteve comigo também nessa experiência. Na verdade, ele está comigo desde quando eu nasci. Porque desde quando eu nasci, desde o ventre da minha mãe, eu já tenho histórias de experiências, né? Ah, não lembro, mas eu tenho as histórias que eu fui contada, que foi falada, que eu vivi ali já dentro do ventre, experiências. Então, num domingo, né, de 2014, nesse mês de abril, não, eu lembro a data, mas no mês de abril, eu estava no culto. Gente, não repara, hein? Sou mineira, não falo muito ai não, mas o tal do né, faz parte. E é automático, eu só vejo depois que tá no vídeo, né? Ó, agora eu ouvi porque eu falei. E o que acontece? Em 2014, eu tive uma experiência com o Senhor, assim, muito boa. Porém, né? Quando a gente fala que tem uma experiência, a gente sabe que junto com essa experiência teve algo que aconteceu, né? Glória a Deus. E o que acontece? Em 2014, eu tinha ido pro culto num domingo, né? Ficou bem registrado, porque aconteceu um fato na segunda, mas no domingo eu havia ido no culto. Fui na igreja no domingo, né? Como de costume, né? Aqueles cultos de finais de semana, não, de domingo, quarta, né? Já é na igreja que eu estou ainda hoje, até hoje, né? E a gente fomos na igreja, na Sal da Terra, né? Do nosso bairro aí. E no domingo, aquele culto maravilhoso, glória a Deus, aleluias, né? Foi bênção. Foi eu, meu esposo, meus filhos. Em 2014, meus filhos estavam assim, de colo, né? Porque eu tive um filho em 2011 e um em 2012. Então, em 2014, eles estavam de colo, né? Então, assim, já andando, né? Andando, mas aquela fase ali, deixa eu ver, aquela fase não de bebê, mas de criança pequena, né? Eles tinham um que estava na fase de bebê e outro na fase de criança bem pequena. E nós fomos no culto, voltei. Daí quando eu cheguei nesse domingo, eu trabalhava, né? No dia seguinte, na segunda, eu cheguei em casa, né? E eu falei, sabe de uma coisa? Eu gostava muito naquela época de arrumar a casa à noite. Ainda gosto, viu? Eu peguei e falei assim, vou arrumar a casa. Já deixa tudo pronto pro outro dia. Mas eu assim, acabou que não deu pra me arrumar, né? Mas eu assim, acordei de madrugada, o Senhor me despertou, fui lá, né? O Espírito Santo me conduziu e sentei ali naquele cantinho lá da minha casa que eu morava. Vamos meditar na palavra, meditei no Salmo 91, né? E depois eu fui deitar, né? Era a madrugada. Não lembro se foi 3, 4 ou 5, né? Porque normalmente esses são os horários que o Espírito Santo, Deus sempre me conduz a estar, né? Tem vez que é 3, tem vez que é às 4, tem vez que é às 5. Costuma ser esses horários. E eu li lá, vou meditar no Salmo 91, né? Um salmo de proteção para a semana e meditei. Dormi, acordei no outro dia. Daí, né, meus meninos já estavam para a creche, nessa época eles já iam para a creche.
Eu e meu esposo levava eles de manhã, porque eu trabalhava à tarde, assim, né? Eu entrava 11h30 no serviço. Daí nós levamos eles para a creche de manhã, daí ele voltava, pegava a moto e ia pro serviço. Depois ele voltava só à tarde, só de noitão, né? Lá para as 18 horas. Então, e meus filhos, né? Eles estudavam numa creche do lado de uma escolinha que eu trabalhava. Então, era na mesma rua. Então, eu já levava tudo pro serviço. Na hora que eu saía 11 horas, eu já levava minha bolsa, tudo. Já ficava as cadeirinhas deles, né? Tudo dentro do carro. Eu levava tudo. Todos esses pertences, eu já deixava a caderneta de vacina. Porque se alguma coisa lá da escolinha, né? Da creche ligasse, eu já estava ali com os documentos, precisasse de levar ao médico. Então, assim, aquela bolsa, aquilo que você carrega de necessário dentro do carro, né? Quase tudo. Quando tem dois. Eram duas crianças, né? A diferença deles de idade era 1 ano e pouquinho, né? Praticamente 2 bebês. E eu pegava e já deixava tudo pronto. Daí eu acordei nesse dia, na segunda de manhã, né? Lembrando que eu tinha meditado no Salmo 91. Acordei, coloquei uns louvor. E como eu não tinha arrumado a casa à noite, comecei a arrumar a casa. Sabe quando você tá naquele momento maravilhoso? Que você arruma a casa e você vai sendo fluida ali. Arrumei tudo, lavei banheiro, tudo, louça. A casa tava cheirosa, tudo arrumado, né? Daí fui, tomei banho, orei, né? Ajoelhei lá no meu quarto, orei. Eu não saía, né? Pro serviço, né? Não costumo sair pro serviço sem ajoelhar ali, né? Diante do Senhor ali e orar, agradecer, né? Orei ali, glória a Deus, oramos, né? Oramos na língua dos anjos também. Foi um dia muito fervoroso. Sempre foi, mas aquele dia foi bem fervoroso. E eu pego e o que acontece? Preparo para sair, trancar a casa, tudo. Um pouquinho antes de sair, eu ainda eu vou lá fora um pouquinho antes, né? Cumprimento uma vizinha, tava uma amiga, uma vizinha, uns vizinhos ali na rua, cumprimentei eles, daí eu voltei para cá, para dentro, para me preparar. Daí eu fui abrir o portão, né? Lá de casa para sair. Preparei tudo para sair, abri o portão, né? Daí tinha um amigo meu com o pai dele, assim, sentado um pouquinho mais pra cima. Essa amiga minha já tinha entrado pra dentro, tudo. E eu tirei o carro pra fora, né, a hora que eu tava trancando o portão. Daí a hora que eu sentei no carro, apareceu, né, um rapaz. E já apontou a arma, assim, na minha testa. Ele pegou o revólver e fez assim, foi na minha testa. Engatilhou ele lá, fez aquele barulho assim, pôs aqui e falou assim, não olhe pra cima e não grita. E pediu a chave do carro. Gente, entreguei. E assim, a minha vontade, a minha reação não foi gritar, porque talvez eu gritaria. Porque meus vizinhos estavam, não, o meu amigo mais o marido dele, e o pai dele estavam um pouco para cima. Só que ele não veio andando, né? Quando eu saí com o carro, assim, ele não veio na rua lá andando. Porque se ele visse, eu perceber que estava vindo alguém, não. Ele estava escondido ali, tinha um terreno. Na hora que ele viu que era o momento de eu entrar, na hora que ele parou. Então ele já estava ali observando, né? Aquilo ali não foi um assalto assim relâmpago, já era algo que já estava, né, sendo estudado, né? Porque tem uns estudos para preparar o dia, a hora. E foi aquele dia. Gente, a hora que ele pegou o carro e já entrou, eu já gritei. Meus colegas, esse amigo meu viu tudo, já pegou a moto, tentou correr. Daí, a hora que nesse que ele correu, ele viu que tinha mais outras pessoas com ele. Tinha outra pessoa de moto. A pessoa trouxe ele de moto, né? E ele desceu ali, ficou escondido e veio, né? Porque ele não veio sozinho. Então, eu penso que aonde eles tivessem que me pegar, seria ele mesmo. Ali, na porta, foi o momento que eles encontrou. Mas se eu tivesse saído de carro, no caminho para ir para o serviço, eles já iriam também de todo jeito, né? Eu creio que aquele dia ali já era um dia que eles estavam preparados. Sabe quando você fala assim, hoje eu preparei para fazer algo especial? Da mesma forma, hoje nós estamos preparados para aquilo, né? E foi, depois dessa arma, né? Foi um dia assim. Daí na hora assim eu, né? Fiquei um pouco paralisada. E já gritei, esse colega meu já chamou a polícia, né? Veio os policial, a rua encheu ali, muito policial.
E eles me pedindo o nome da placa, eu não conseguia lembrar o nome da placa, nervosa, né? Eu falei, Senhor, eu preciso calmar. Daí eu peguei, passei o nome da placa. Nisso eu já liguei pro meu esposo, né? Ele veio também. Isso era umas 11 e pouco. Eu entrava no serviço às 11h30. Do meu serviço, né? Da minha casa até o serviço era perto. De a pé, 5 minutos, né? Não, de a pé, 8, 10 minutinhos. De carro, 3, 5 minutos. Mas eu tinha que ir porque eu tinha que trazer meus filhos, né? Da escola. Então, eu sempre ia de carro ali. E aconteceu isso. Daí, chamou os polícia, tudo. Daí, nesse tempo, meu esposo estava ali. Eu falei assim, peraí, que eu vou entrar lá dentro. Daí, eu entrei lá pra dentro. E dobrei o meu joelho da mesma forma que eu tinha dobrado antes de sair. Comecei a orar ali. E ali eu orei em línguas, né? E eu falei, Senhor, eu não sei. Estou orando na língua dos anjos. O Senhor fala o que o Senhor quer falar. E o Senhor falou assim, acalma, acalma. Que eu vou ministrar junto com você agora. Você está chorando, mas eu vou ministrar. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, né? E ali eu comecei a agradecer a Deus também pela vida, pelos meus filhos, pelo meu esposo. Porque se aquilo ali acontecesse no horário com meu esposo, ou não sei, né? Talvez as reações não seriam como a minha, de calar. Às vezes a reação seria no impulso falar, né? E tá, daí aconteceu, meu esposo, né? E nós já ficamos sem carro e já só tinha moto. Mas assim, a experiência que eu tive foi antes de sair de casa. A experiência que eu tive com o Senhor foi dentro da minha casa. E, né, um dia antes lá na igreja e lá em casa, nas madrugadas, que foi quando que eu fui meditar no Salmo 91 ali, né, as madrugadas ali, Deus já estava preparando para uma guerra, né, física, mas que envolvia carne e espírito, né, e eu precisava estar no espírito, pela minha reação, e foi. E eu peguei, no outro dia que eu acordei de manhã, aquele jeito animado, aquele fervor todo, né, e eu saio, né, e o Senhor, aquele dia ali eu me vi revestida totalmente pelo Salmo 91, né? Porque o Salmo 91 fala, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. Ali dentro daquele carro foi cadeirinhas novinhas dos meus filhos, foi as cadernetas de vacina, foi meus documentos, foi celular, né? Foi todos os objetos. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, né? Uma arma encostada na testa, né? Tudo isso, mas tudo isso estava na carne, porque o meu espírito ele já estava revestido com o poder e a glória do Senhor Jesus, né? Coberta ali pelo Salmo 91. Gente, e assim, foi um tempo difícil, nós começou, e nesse dia, gente, foi assim, nesse dia eu estava procurando para fazer um convênio para os meus filhos, e olha como que foi. Daí eu tinha que ir no outro dia, né, assinar um convênio que eu tinha feito com meus meninos. Meus meninos direto eu precisava de correr com eles na emergência, pronto-socorro, aquela fase de criança, né? E eu peguei, fui fazer esse convênio, né? E eu já não fui de carro. Fui com aquele rosto inchado, porque eu lembro que isso aconteceu, acho que foi na segunda, então na terça eu tinha um compromisso. E eu fui porque esse compromisso também foi uma bênção do Senhor. O Senhor tinha me mostrado, falei pro Senhor que eu estava procurando um convênio. E eu não queria fazer da onde eu trabalho, porque ia ter um desconto muito alto e não compensaria, porque eu trabalhava de contrato, né? Estava trabalhando de contrato e eu não fiz. E eu falei, Senhor, o Senhor me direciona. E na sexta-feira, que eu tinha falado, né? Deus, o Senhor me direciona, né, para eu fazer. Na sexta, antes de acontecer, eu desci no centro, quando eu pedi para ele direcionar para mim fazer um convênio. E eu estava indo em outro local, mas quando eu estava indo, né, nesse dia eu fui de carro, na sexta, eu fui e passei, né, num terminal, e lá nesse terminal tinha, né, um standard de que estava tendo um convênio, e Deus falou no meu coração, é aquele. E aquele lá, gente, foi um convênio que nos ajudou tanto,
porque tudo que eu precisava ele tinha, né? Todas as especialidades. Eu não fiz pra mim, nem meu esposo, mas eu fiz, coloquei meus 2 filhos, né? E foi benção. Daí quando foi na terça, que daí lá eu fui no stander, né? Já preparou, fez tudo. Daí quando foi na terça que eu tinha que ir lá assinar os papéis, que já poderia já usar, né? Eu já fui com aquela cara de choro, porque havia acontecido algo ali naquela segunda. Então, tipo assim, a minha vida ela estava já num movimento, né? Maravilhoso de Deus desde sexta, né? Até na terça ali. E ali na terça eu já estava mais tranquila, né? Lógico, estava triste, a gente foi um carro, porque esse carro foi assim, esse carro foi um presente de Deus, que Deus nos preparou, sabe? Só um minutinho. Peraí. Aí fui ali olhar, senti um cheiro assim de fumaça, meu filho tá ali na sala, precisava olhar, mas é na rua mesmo. Daí eu peguei, gente, fizemos, né, triste, eu e meu esposo foi um tempo atrás de vereador, para dar uma olhada, para ver se tinha notícia desse carro, das cadeirinhas novinhas que eu tinha, as cadernetas de vacina eu fui no correio, nada foi encontrado, nada. Só teve uma história, né, um vereador eles fizeram, né, a gente conseguiu conversar com ele e eles disseram que teve uma perseguição uma vez, né, nesse tempo aí, atrás de um carro, né, com as características dos nossos, mas que não conseguiu pegar, né. Teve uma perseguição que eles estavam usando esse carro, né, lá num bairro, né, e eles fizeram uma perseguição na época, né, e ficou por isso. E o tempo vai nos mostrando que a vida vale mais, que viver no Salmo 91 é muito mais importante. E mesmo se naquele dia ali minha vida tivesse sido ceifada na terra, neste mundo, eu tenho certeza que a minha vida ela estava preparada para a vida eterna, amém? Então eu tenho, né? Mas Deus, né, ele tem o tempo, porque todo mundo tem seu tempo de chegar, né, para morar com Deus, com glória a Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus, porque hoje nós temos isso, né? Nós temos essa fé e nós temos essa porta, né, que nos leva, né, que é Jesus, é Ele que nos abre essa porta e nos coloca nesse caminho para, né, uma nova vida com Deus. Da glória a Jesus, né, que foi aquele e que é aquele ontem, hoje e eternamente, que morreu pelos nossos pecados, derramou o teu sangue, né, pelas nossas vidas. Estamos aí pertinho da Páscoa, né, gente? Páscoa já vai ser esse final de semana agora, né? E foi isso, gente. Então, essa foi a experiência. E esse carro, gente, foi o primeiro carro que eu tive. Primeiro, assim, quando eu casei, né? E antes de casar, por eu ser filha única, tem um irmão em parte de pai, mas por filha única, assim, sempre, nunca tive carro, meus familiares nunca foi de ter carro, mas assim, nunca tive falta, sempre. Andar de ônibus pra mim era um privilégio. E até hoje é um privilégio, quando precisa. E de a pé também era um privilégio, eu amava, né, andar, não tinha nem... Mas as coisas vão ficando, né, a gente vai tendo os fazeres e a gente vê como que é a necessidade de ter um carro. E aquele carro faz falta, assim, né, levar os meninos na escola, a gente às vezes tinha que levar de moto. E o senhor preparou e rapidinho a gente conseguiu comprar um, né, bem velhinho, assim, mas assim, que ajudou por um tempo. Porque o que acontece? A gente levar 2 crianças numa moto, né? A polícia um dia parou, chamou nossa atenção, né? E falou assim, nós também estamos fazendo errado, né? Não vamos fazer as coisas certas. Daí, o que acontece? Eu trabalhava numa firma, né? Na área da saúde, no meu primeiro curso técnico em saúde bucal. Trabalhava nessa firma. E eu, como é que fala? Quando eu trabalhava nessa firma, eu estava falando no Senhor, eu sempre fazia uma lista daquelas coisas que eu queria, né? Que o Senhor pudesse nos presentear e que o nosso dinheiro, o trabalho da nossa mão ali, fosse usado para aquilo que fosse preciso. E um dia eu estava lá no meu serviço, daí eu entrei no computador e o Senhor... Daí eu abri assim, parecia um carro e eu comecei a chorar. Eu falei assim, é esse, Senhor. É isso que o Senhor está me dando a esperança de ter. E eu orei. Daí, isso foi na semana assim, que eu vi ele.
Daí eu peguei e falei pro meu esposo, assim, nós já tava tentando vender uma bis que eu tenho, que eu tinha a bis, tentando vender. Fui em várias garagens vender, só que o valor que eles davam, eu falava assim, não tem coragem agora, porque essa bis eu comprei, foi o primeiro dinheiro, assim, primeira coisa, assim, que eu comprei para pagar em prestação, comprei usada, mas fiquei 3, 4 anos pagando, e ainda faltavam as últimas parcelas para pagar, assim, foi a primeira coisa que eu comprei. E quando você entrega na garagem, você não pega nada. Você não tem nenhum retorno daquilo que eu esforcei, né? Eu falei assim, não. E uma bis é importante. Eu falei assim, vamos esperar. Porque a gente queria entregar a bis, né? Como entrada e tentar pegar o carro. Mas daí o senhor me mostrou esse carro. Daí eu falei assim, daí quando foi num sábado, eu falei assim pro meu esposo, daí eu tinha tava casada, eu falei assim, Reinaldo, vamos lá ver o carro? Deus já me mostrou o lugar que nós vai comprar o carro. Nós já tínhamos dado as garagens, né? Ele achando que nós estávamos na garagem. Vamos lá, Deus já me mostrou. E aonde é? Porque daí eu vi, como mostrou o símbolo lá do carro, então eu sabia, né, aonde tinha esse carro. Eu falei assim, aqui. E nós pegou, a moto foi. Meus meninos ficou lá na minha sogra e a gente foi aqui, ó. É aqui que eu vim, que nós veio comprar o carro. Ele, o quê? Você tá louco? É aqui. Não, é aqui. É aqui que o senhor trouxe a nós. E era numa concessionária. Pensa, gente, uma pessoa assim, nunca tinha entrado numa concessionária, né? E era na concessionária. E ali nós fomos bem recebidos. E eu falei assim, não, nós queríamos ver quais que é as condições de ter um carro aqui para comprar, sem dar entrada. Eu ainda expliquei porque nós estamos ali, nós fomos tentar nas garagens, vender a moto, mas não está compensando tudo. E ele falou assim, você tem um carro de interesse? Tem. Quero um da Ford Ka, fazer propaganda não. Um novo Ford Ka, né, na época assim, aquele de uma porta lá, mas de 2 portas. Daí eu falei assim, e ele falou assim, não, vem cá, vamos ver as condições. Daí ele pegou os meus dados, né, isso foi em 2014, eu já estava trabalhando desde 2007, já tinha 7 anos de serviço. Meu esposo também ali tinha, né, e falou assim, vamos ver, agora nós vamos esperar. Fez tudo ali, e qual, daí ele falou assim, é esse aqui? Ele ó, tem esse aqui, o vermelho, o preto. Eu falei assim, não, mas não é esse, que o senhor tinha me mostrado um cinza. Daí ele falou assim, é esse. E esse cinza, ele caiu um pouco mais o preço. Esse aqui às vezes vai até mais autorizado, o preço dele tá mais baixo. E ele fez lá, fez esses análises, ele falou assim, ó, agora nós vamos esperar, vai mandar pro banco, né, analisar até segunda-feira, ou porque você não sabe de manhã, eles vão analisar suas propostas, ver se libera, né? Ele falou, não é garantido, porque, assim, a gente não tinha um quadro, assim, de comprar uma coisa grande, assim, né? Aliás, eu tinha bis, né? E o nome tava todo limpo, né? Entre aspas, mas o nome tava limpo. E tá, daí nós saímos de lá e falei assim, Reinaldo, falei, meu esposo, então vamos passar ali, comer um lanche, daqui nós já vamos embora. Vamos esperar até segunda, né? Daí quando nós tava lá tomando um lanche, meu celular toca do banco da concessionária e fala que nós fomos aprovados, que nós poderíamos financiar aquele carro. E eu amém, glória a Deus. E ali, né, meu olho encheu d'água e eu glorifiquei a Deus ali, onde eu tava comendo um lanchinho ali. Daí tá. E detalhe, esse lugar que eu fui comer um lanchinho era lá perto e era um lugar que desde quando eu fazia um curso de pedagogia, descia no centro, passava nesse lugar e eu gostava muito. Ali ali ela é cafeteria, padaria, ali é um self-service, era tudo ali dentro, sabe? Mas é um lugar assim, um ambiente gostoso. E eu gostava de vez em quando de ir lá. Porém, quando eu fiquei grávida, eu ia para a escola, para a faculdade, eu tinha que descer lá de vez em quando para ir comer o pão de lá. Eu gostava muito, assim, do ambiente e tá. O pessoal me conhece de lá até hoje. E a gente estava lá. Daí, nessa hora que a gente estava lá, ligou, né? Eu fiquei muito feliz. Ele falou, segunda-feira vocês já vêm aqui pra gente analisar, né? Sábado nós só estamos ligando para falar que foi aprovado, tudo. Daí, na segunda, eu fui pro serviço e a gente, isso nós não comentamos com ninguém, só ficou eu e meu esposo, né? Em oração. E a gente pegou e foi pro serviço. Na segunda eu fui pro serviço, daí eu conversei com o meu chefe, né? Porque eles me ligaram, falou que a gente tinha que ir na segunda no horário, que era um horário que estava de serviço.
falei só com o meu chefe, falei assim, não, é porque ele era cristão, ele chama, um dia se ele ouvir, ele chama Socrepa, não sei se você vai lembrar. Trabalhava na Unitri, na faculdade, né, na área de técnico de saúde bucal, né, e eu peguei, o que acontece? Eu peguei, fui, né, falei com ele era encarregado ali, o gerente ali, e expliquei para eles, não, vai, já me liberou e fui, e o meu esposo encontramos lá, né, e detalhe, gente, em 2014 eu já tinha carteira de habilitação nas mãos, amém? Porque meus avós, não tinha carro, mas assim, a gente tinha, eu tinha minha tia que era deficiente, cadeirante, e minha avó, quando surgiu um dinheiro, ela teve a oportunidade de comprar um carro, né? E eu já estava fazendo autoescola, eu aprendi a dirigir, né? Confesso que foi muito estrago no carro ali, mas dirigia. E eu falava, preciso tirar carteira. E eu fui para tirar carteira, né? Tomei 5 bombas, passei na quinta, glória a Deus, mas chegou o tempo de passar. E serviu muito, né? Então eu passei a levar minha avó em vários lugares, né? No carro, aquela época foi em 2009, então minha carteira é de 2009. Mas depois eu casei, né? Então eu fiquei esse tempo aí sem carteira. Meu avô já dirigia, então. E eu fiquei de 2009 até 2014, né? Sem carteira. Mas quando fui pegar o carro, ele falou assim: tem que ter habilitação, quem for vir buscar e para levar. Foi eu e meu esposo só tinha habilitação de moto. E eu peguei o carro e saí dali dirigindo. E o primeiro lugar que eu quis chegar é ali na minha avó, porque eu gostava, né? Minha avó, ela ficava muito feliz com as conquistas, porque ela via ali o meu esforço, né? Aquilo ali ninguém, foi coisa minha, do meu esposo, né? É igual a faculdade também, foi algo assim que eu paguei, né? Aquela pessoa ali que era filha única, que tinha tudo na mão, tudo que queria ali ela tinha. E de repente ela começa a ter essa responsabilidade, né? Eu começo a fazer faculdade, comecei a fazer o curso técnico de saúde bucal, né? A faculdade, né? Eu pagando aquilo ali, então eu fui investindo, né? Meu curso técnico de saúde bucal eu fiz ele em 2004 até 2006, naquela época tinha uns 20 e poucos, né? Faculdade eu terminei nos meus 20 e pouco também, com quase 28, né? Hoje eu fiz 40 anos, 41, esse ano eu vou fazer 41. Entrei no ENTA, hein? Eba! Aceitação, viu, gente? Porque quando eu tava nos 39, eu falava assim, eu preciso ter aceitação do ENTA. Agora eu aceitei. Mesmo se não aceitasse, não tinha como, né? E tá, daí eu peguei, cheguei com esse carro, depois passei na minha sogra, e já nesse mesmo dia já fui, comprei as cadeirinhas para meus filhos, né? E foi pensa. Então, eu tive um momento muito maravilhoso com o carro, né? Eu falei que eu comprei em 2014, não, nós compramos ele era novo, nós comprou ele, deixa eu ver. Eu fui assaltar em 2014. O carro eu comprei no ano de, deixa eu ver. Foi quando eu já tinha meus 2 meninos. Em 2012. Não, 10. 2011 que eu comprei o carro. Nós compramos o carro em 2011, né? 2011, 2012, 2013. Daí eu fui assaltado em 2014. Tinha só 4 anos que eu tava com ele, porém ele era um carro novo. Ele era ano 2012, modelo 2012, um carro novo, né? Foi roubado. As consequências também a gente paga, porque a gente tinha feito um convênio, um seguro, mas nós não estávamos conseguindo pagar seguro e parcela. E a gente estava trocando de seguro, mas não deu tempo, né? Quando foi para trocar de seguro, não deu tempo, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas, né? Talvez foi uma falha nossa também estar ali sem seguro. Mas eu quero dizer assim, eu quero falar que são experiências maravilhosas que eu tenho com Deus. Isso aí para mim foi uma experiência maravilhosa com Deus, né? Gente, daí eu não consegui trabalhar, que eu fui assaltada, era 11, entrava 11h30, e nisso passou uma amiga minha e viu que é tanto de polícia, eu falei assim, avisa que eu não vou, chorando, e ela já veio, e ela, nossa, amiga, eu vou torcer pra você pra achar, tá? Gente, quando eu fui trabalhar na terça, gente, mas eu chorava, e eu sabia que aquilo ali era minha alma sendo lavada,
que eu agradeço a Deus por eu ser uma pessoa que chorava, né? Hoje não choro tanto, mas chorar porque eu acho que faz parte, né? Eu tinha que jogar aquela tristeza para fora. E Deus foi nos construindo e a vida foi construindo novamente, né? Não se apeguei com as coisas deste mundo, né? Ainda que as coisas daqui sejam úteis e necessárias para o nosso dia, mas mesmo assim não se apeguei, né? E comecei a trabalhar, daí eu ainda dava testemunho, gente, eu dizimo, tenho fidelidade com o Senhor, né? Eu creio que o dízimo para mim, eu sempre falo, né, que é algo, né, para minha vida ele é espiritual, não no sentido de, eu não dizimo, né, para falar assim, para enriquecer as pessoas, não, mas eu dizimo porque eu sei que aquilo ali é juntado ali, eu vejo a obra ali que é feita, né, investe em cestas básicas, ajuda, né, tem essas coisas aí que precisa. Eu mesmo já recebi cestas, né, quando eu precisei, então, eu, assim, e eu nunca questionei pro Senhor, né, quem dizima não rouba, não tem nada a ver, gente, quando tem que ser tirado, se o Senhor tiver, mas o importante não foi o que foi tirado, o importante foi a experiência que eu tive com o Senhor, né, debaixo ali do Salmo 91. E a próxima experiência que eu vou contar para vocês, que eu tive com o Senhor, foi do Salmo 121. Eleva os olhos para o Senhor, de onde está o meu socorro, né? Ele guarda a minha entrada e a minha saída. Então, é um testemunho muito bom, muito edificante, uma experiência também que eu tive com o Senhor, meus irmãos. Amém? Que nós possamos ser fiéis com o Senhor em qualquer situação. Faça do seu lar uma casa de oração, um tempo para você ter esse momento de ajoelhar, de louvar ao Senhor. Faça aquele tempo que você está ali na igreja, mesmo que seja aquele dia que você está cansado, consegue não levantar, mas que seja um dia para você ouvir de Deus, para você abraçar os seus irmãos, para você ter uma comunhão com seus familiares, e faça da sua casa um momento abençoado com seus filhos, com sua família, porque talvez aquele dia seria meu último dia, mas se fosse eu teria tido uma experiência com o Senhor. Eu tive uma experiência com o Senhor, com a família da igreja e com a minha família. Mas o Senhor tem muitas ainda novas histórias para trazer, né? E que Deus abençoe sua vida. Senhor, eu posso estar orando para você. Eu vou estar fazendo um outro testemunho com essa mesma roupa daqui a pouco. Eu vou fazer uns 3 agora, aproveitar que eu tô aqui, para depois vocês, né, assistirem, compartilhar. E eu quero orar para vocês. Hoje é quarta-feira, né? Sexta-feira é sexta-feira da Paixão. E a Páscoa, né? Nós estamos chegando à Páscoa. Assim como a gente fala um Feliz Natal, né? Que nós comemoramos, né? O nascimento de Jesus, Feliz Jesus, todos os dias, assim é a Páscoa. Jesus é o mesmo ontem e hoje, né? E eternamente todos os dias. Então a Páscoa ela tem que ser renovada em nós todos os dias. E o que eu tenho para dizer um pouquinho sobre a Páscoa? Eu posso dizer que para a minha vida a Páscoa ela é, né? Ela só resume em gratidão, né? E ela se resume na minha vida como uma mulher pecadora, que arrependeu dos seus pecados, mas que precisa mais de arrependimento. Mas eu sei que